Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Ai, meu Deus, que dia agitado foi esse? Para quem não sabe, eu estava em Rio das Ostras, né? Vocês viram, cheguei em Teresópolis agora, não tem nem 10 minutos, já corri pro estúdio, porque a gente precisa trazer tudo que envolveu aí essa não vinda do Hulk, tá? É oficial, acabou. O Fluminense não vai ter o Hulk, negociações encerradas. O que aconteceu e o que o Fluminense vai fazer, né? Agora, daqui para frente, vamos começar, vamos trocar aquela ideia, vamos conversar e é isso. Vinheta de novo não, gente, pelo amor de Deus. Arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Pô, já tava com saudade dessa vinheta, meu Deus. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Vamos lá, gente. Hoje foi um dia de muita coisa, né? A gente teve o meu amigo queridíssimo, né, José Ilan, trazendo... Primeiro foi a Joana, né? Que hoje seria o ultimato. O Fluminense deu um ultimato no Atlético, vamos resolver isso hoje, né? Por que o Fluminense quer resolver hoje? Porque o Fluminense precisa ir atrás de outros nomes, tá? Isso tá muito claro. Com isso, a gente teve a informação do nosso querido José Ilan, e aqui eu te falo, cara, como é o futebol, né? Muita gente criticando o Hora do Flu por causa do Savarino, mas, gente, são detalhes, muito gente, é complicado. Aí o que aconteceu? A gente teve o Ilan trazendo que o negócio avançou, mas o Ilan não cravou, porque ele mesmo disse, gente, não dá pra cravar porque no meio do futebol as coisas mudam o tempo inteiro. Existe uma chance alta, mas não dá pra cravar. É isso, porque sem acordo não há negócio. É isso que o pessoal tem que entender. Sem acordo não há negócio. Com isso, a gente teve aqui o GE lançando a informação, né, que o Hulk estava próximo. Olha só. Aí o GE trouxe hoje cedo. O Hulk está próximo, hein? Olha só, próximo do acordo. E agora à noite? Negociações encerradas. Entende? Agora vocês conseguem ver, né? É claro que, pro GE, ninguém vai falar nada, né? Mas não que eu queira que o GE seja atacado. Eu que tô nesse meio, eu sei que a apuração é muito difícil. A gente tem informação, a gente fala com pessoas importantes, a gente fala com fontes muito de dentro. Só que uma vírgula pode mudar tudo. E o Fluminense não conseguiu fechar nem com o Savarino e nem com o Hulk. O que aconteceu, gente? Só para você entender. Então a gente teve as informações, logo após o GE trouxe que o Atlético fez algumas exigências para o Fluminense para liberar o Hulk para vir para cá. A primeira exigência era Hulk não enfrentar o Galo em 2026. Até aí, tudo bem. Segunda exigência, jogo de despedida no Atlético Mineiro antes da aposentadoria. Né? Então ele teria que vestir as cores do Atlético Mineiro e se despedir, né, com as cores do Atlético Mineiro, né? Tudo bem também, né? Só que a terceira exigência é a exigência que fez tudo ruir. Tudo acabou por causa dessa exigência. A exigência foi porcentagem em negociações de atletas da base do Fluminense. Foi aqui que acabou. Por que que acabou? Gente, olha só. Não especificaram quais eram os atletas, não falaram quantos atletas seriam e não disseram qual seria a porcentagem dos negócios. Porém, Mário Bittencourt, né, falou, isso não dá pra gente, né, ceder porcentagem em negociações de atletas da base. Então, provavelmente ele sabia quais os atletas o Atlético queria, quanto de porcentagem, ele deveria ter todos os detalhes, né? Só que para nós só foi divulgado de forma geral. Então, o Mário bate o pé e fala, isso eu não quero. Aí, o que aconteceu agora? Nesse exato minuto, acabou de sair, é que o Atlético, então, encerrou as negociações, tá? Então, não vem mais o Hulk para o Fluminense, tá bom, meus queridos? Então, só para você entender o que está acontecendo é isso. Eu vou até colocar aqui, porque é muito bom mostrar o que rolou para vocês entenderem, né? Foi informação do próprio GE que o Atlético ali saiu da negociação, beleza? Agora, o que eu queria trazer para você também, para a gente trocar uma ideia,
O que a gente vai fazer agora, né? Eu lembro que o Gabriel Amaral falou alguma coisa do Brenner. Brenner, ex-São Paulo, já jogou aqui em 2019, né? Interessar? Mas olha aqui, ó. Só mostrando, hein? Atlético encerra a negociação com o Fluminense por Hulk. Clubes tentaram um acordo nessa segunda para concretizar a transferência, mas a negativa tricolor inviabilizou o negócio, tá? Então é isso. O Fluminense não abriu mão da porcentagem. E vamos ser honestos. Eu não acho que o Fluminense está errado em não abrir mão. Eu sei que a galera tá criticando muito o Mário, Matheus Montenegro, né, por não ter conseguido fechar essas contratações. No caso do Savarino, eu acredito que teve exigências além do que estava acordado, porque a gente sabe que o negócio estava caminhando bem. A gente sabe, não adianta. Do nada, o Fluminense pula fora. Eles tentaram colocar mais coisa ali no contrato e o Fluminense não quis. Né? E no caso do Hulk agora, foi essa exigência da porcentagem da base e o Fluminense também se retira. O que dá pra gente tentar ver, olhar com bons olhos das vezes que o Fluminense fez muito esforço para trazer alguns jogadores, o plano B funcionou muito melhor do que o plano A. Então a minha torcida é para que os jogadores que o Fluminense, a partir de hoje, vão atrás, né, esses jogadores correspondam. Né? Eu acho muito difícil. Acho difícil o Fluminense trazer nomes a nível Hulk. Acho difícil o Fluminense trazer a nível Savarino. Eu acho difícil. Só se o Fluminense conseguir fechar uma contratação do Anderson Talisca. Aí eu prefiro o Talisca do que o Hulk a minha vida inteira. Eu acho o Talisca jogadoraço. Né? Fora isso, eu já acho difícil. Se for o Brenner, que foi uma informação do Gabriel Amaral, se eu não me engano, gente. Se eu estiver enganado, você comente aí, me corrija. Mas eu lembro do Gabriel Amaral comentando alguma coisa de o plano B seria o Brenner, né? Se for o Brenner, é um jogador que eu gosto muito. Eu gosto muito do Brenner. Jogador ágil, muita mobilidade, tem finalização, é muito jovem. É um cara que rende. É um Caio Jorge pra mim, o Bruno. O Brenner, desculpa. Mas não é nível Hulk, nem de grife e nem de bola. Não hoje. Mas eu digo, o Hulk jogou mais futebol na carreira do que o Brenner, até porque o Brenner também é muito novo. Mas na idade do Brenner, o Hulk já era outra parada também, né? Vamos ser honestos, né? Então, eu acho difícil, de certa forma, o Fluminense conseguir trazer, angariar outros nomes que vão trazer algum tipo de impacto. Eu acho complicado. Se o Fluminense vai surpreender, tomara. Tomara que surja um nome que ninguém tá falando e seja um nomezaço. E a gente vai ficar, eu vou ficar louco da cabeça. Tomara. Mas eu vou te falar, o meio que o Fluminense precisa disso, né? Também. Porque o grande problema da temporada passada foi o ataque. Né? Você concorda comigo que foi o ataque? Porque eu vi gente falando que não concorda. Eu vi gente comentando que o Everaldo não é tão ruim. Gente, não é possível. Tá? O Everaldo é muito complicado. O Everaldo é problemático. Então, o que eu quero dizer para vocês o Fluminense precisa de um jogador que resolva. Vai conseguir trazer? Não sei, tá muito difícil. Talvez o Fluminense pode tentar um Icardi da vida, que tá lá no Galatasaray, mas será que ele quer jogar no Brasil? Né? Seria um nomezaço. Se falasse, Thiago, o Fluminense fecha com o Icardi. Eu falo, melhor que o Hulk toda a vida pra mim. Porque tem características que eu gosto, né? De um cara mais de área e tudo mais. Pivô, chuta com as duas pernas, cabeça muito bom. Né? O Icardi é absurdo. Então, assim, vamos ver o que o Fluminense vai aprontar para os próximos dias. Então, voltou a aquecer os noticiários do Fluminense, porque a gente ficou no marasmo, novelas arrastadas, 20 dias negociando com o Hulk, com o Savarino, foi arrastado. E agora a gente tem um ponto final. Então, veremos nomes novos. Agora, para terminar, fica a questão, por que o Fluminense não fez isso antes? Eu sei que deve ter um porquê. E se tiver um porquê, alô, diretoria do Fluminense, alguém do Fluminense está assistindo esse vídeo, me manda lá no WhatsApp. Por que o Fluminense não chegou pro Hulk e pro Savarino e deu um ultimato antes? Resolve hoje, a gente quer resolver hoje porque eu preciso de ir pro outro nome se não der certo. Porque o que aconteceu? A gente foi bom samaritano, né? Esperou e não fechou. E agora a gente precisa, de certa forma, correr para que feche, os jogadores cheguem, treinem, se adaptem para começar a temporada. Não tem tempo a perder. Lembrando, centroavante já era uma necessidade de trazer 2 centroavantes. Agora, com uma lesão no menisco do Cano,
né, deixa ainda a situação um pouco mais emergencial. Então é isso, meus amigos. Vamos ver o que vai acontecer nesse futuro. Mas acabou a novela. Pelo menos acabou, né? Eu queria o Hulk aqui? Acho que sim, né? Porque quando eu olho pro Everaldo, com todo respeito ao Everaldo, e tudo que ele fez na temporada passada, eu não acredito mais que o Everaldo vai render. Eu tenho dificuldade de acreditar no JK também. Eu tenho dificuldade de acreditar que o Germancano vai render. Eu tenho dificuldade. Então, assim, no meio de tanta escassez que a gente vive, a gente olha pro Hulk na esperança, né, dele arrebentar. Mas vou te falar, tem coisa que é melhor, gente. Deus sabe por que o Hulk não tá vindo. E a gente sabe quantas vezes a gente já foi salvo por esse sobrenatural. O Fluminense queria Ricardo Goulart e o Germancano era a segunda opção. Todo mundo, pô, Germancano, Ricardo Goulart, muito melhor. Na época, todo mundo falava isso. Aí o Ricardo Goulart não veio, foi pro Bahia, se eu não me engano, acabou com a carreira, não conseguia render, todo ruim. Aí o Germancano veio, destruiu. Então, assim, eu prefiro acreditar que essas coisas aconteceram para que o Fluminense consiga coisas melhores. Até talvez o nome não vai agradar, mas dentro de campo vai conseguir entregar bem, sabe? Eu espero pelo menos isso, porque o torcedor merece, gente. O torcedor já tá agoniado, o torcedor já tá nervoso, já tá preocupado, né, do que vai acontecer, mas eu espero, né, que a história termine bem, que os jogadores que vão chegar agora, em vez do Savarino, em vez do Hulk, venham render com a camisa do Fluminense. Show? Ah, que saudade. Estou de volta, hein? De volta no estúdio. Então não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal. E muito obrigado pelos apoios aí de sempre. Vocês são sensacionais, a gente vai continuar o nosso trabalho firme, trazendo muita coisa, meu amigo. E a gente não para. Vamos pra cima. Sempre em cima da notícia, mas é isso. Boa sorte para o Fluminense com esses próximos nomes. Valeu, pessoal.